Olá a todos, eu sou o Felipe Gelber e esse é o Felipe, o seu canal de fundo de investimento imobiliário. Antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gostou desse conteúdo, marca o gostei, é uma forma de retribuir se você entende que eu entrego algum valor para você. Nos fatos dos FIIs dessa semana, a gente vai comentar sobre inflação, será que essa Selic vai corrigir esse problema? Vai comentar sobre uma mudança de estratégia em fundos imobiliários, trocando de GPM para IPCA e como isso pode contribuir. Vamos falar dos movimentos de um dos meus preferidos de fundo de logística e outras alterações em fundos de shoppings. Fica aí! O Copom, na última reunião, decidiu passar a taxa Selic de 2,75 para 3,5. Até aí, surpresa para ninguém. Eles já tinham indicado isso, falado que isso ia acontecer. E essa alta da taxa Selic tem como motivo principal tentar conter a inflação, que eu acho que todo mundo hoje já percebe essa inflação, como que as coisas estão caras. Desde supermercado, que você vai olhar que as coisas estão mais caras, até índice de consumo, tipo carro usado, o tanto que subiu. Então isso é perceptível para todo mundo. Então a razão de existir, um dos preceitos do Copom é justamente tentar regular a taxa Selic para conter essa inflação. E aí, uma coisa chama atenção, porque além deles aumentarem esses 75 pontos aí, eles já deixaram um comunicado com um possível aumento de mais 75 na próxima. E isso vai subindo a Selic. Então eu acho que a gente pode esperar um outro aumento de Selic para conter a inflação de igual a esse, de 0,75 pontos. E isso levaria então a Selic para 4,25. Algumas coisas sobre a inflação, por exemplo, quando eu prefiro que a Selic subisse muito e rápido. Do jeito que está aí, um pouquinho até mais, tá? Talvez subir um ponto direto, por exemplo, a 75. Eu acho que esse golpe mais intenso, ele pode fazer com que a gente tenha um resultado final, que seria o controle da inflação, a uma taxa de juros um pouco mais baixa. Eu acho que se a gente for aumentando devagarinho demais, devagarinho, a gente acaba que no final da história a gente vai ter uma Selic mais alta do que teria se a gente subisse de uma vez. Tá? É uma opinião pessoal. E isso pode refletir nos fundos imobiliários. Porque, por exemplo, se a gente tem uma taxa Selic mais alta, isso vai ter um impacto, porque a Selic não deveria ser levada em consideração para fundo imobiliário. No entanto, a taxa de juros futuro sim. E a gente vê também a taxa de juros futuro subindo. Então, acredito que seria um pouco melhor a Selic subir de uma vez. Quanto ao IGPM, eu ainda espero um IGPM alto em maio. Eu acho que a gente ainda vai ter um IGPM alto. E lembrando que os fundos de papel têm uma defasagem. Então eu acho que esse IGPM alto agora em maio ainda justifica manter papéis de fundos que investem em CRIs com IGPM até agosto, pelo menos ali, a gente ainda tem um rendimento. Então, se eu tivesse fundos de papel, eu seguraria eles pelo menos até agosto. Não compraria agora esses fundos com ágio muito grande, mas não venderia também, eu manteria pelo menos até agosto. Desde o momento que a gente está percebendo essa alta de IGPM, e muitos contratos de aluguel com renovação baseada em IGPM, começou a acontecer um fenômeno interessante, que é o seguinte: tudo bem, chegou a hora de renovar, vamos renovar, no contrato fala em IGPM, vamos lá. Só que o que tem acontecido? O próprio inquilino está tendo que ser um pouco mais, negociar, e o próprio dono do imóvel ser um pouco mais flexível também. Então o que eu tenho visto? Tudo bem, nosso contrato fala em IGPM, mas se eu aumentar a IGPM, o cara não vai dar conta de pagar. Então está acontecendo uma flexibilização disso tudo. Eu já vi isso tanto em fundos imobiliários como no mercado real. Então eu vi pessoas que têm a moradia, que mora de aluguel, por exemplo, negociando renovação de contrato que não foi baseado em IGPM, embora versasse isso no contrato. No primeiro momento isso pode parecer estranho, mas está no contrato, tem que cumprir, mas a vida real é muito maior do que um contrato, gente? Então assim, é importante a gente entender o contexto, e se eu fosse dono de um imóvel e fosse ajustar a IGPM e perder um inquilino muito bom, eu preferia, honestamente, reduzir um pouquinho e manter um inquilino bom. Quem fez isso recentemente foi o Cidil, um fundo de logística da Rio Bravo, e no fato relevante que eles comunicaram isso, eles só falaram que não houve repasse do IGPM. E aí, assim, eu acho legal que tudo é uma negociação, Então, tudo bem, eu não vou seguir o contrato, que é reajustar o aluguel por IGPM, mas o que eu vou ter em troca? Então, alguns fundos estão conseguindo fazer o seguinte:
Eu não reajusto no IGPM, mas eu alongo o contrato, que é uma ideia boa. Outros conseguiram. Vamos alongar o contrato e aumentar o spread, por exemplo, da multa, se você sair e tudo. Então, assim, eu acho que isso faz parte do mercado e faz parte do mercado imobiliário como um todo, né? No caso do Cidil, ele fez isso, só que ele só informou, ele foi muito sucinto. Até é diferente, os outros fatos relevantes da Rio Bravo, por exemplo, são mais detalhados. Esse não foi. Ele só falou, reajustamos o aluguel. Não falou se passou para IPCA, se foi só nesse. E falou só que reajustamos o aluguel e aumentamos o contrato. Né? Então, assim, eu senti um pouco de falta isso, mas pode ser que o próprio fundo tenha mantido essa informação em sigilo para evitar a pressão de outros inquilinos. Né? Então, por exemplo, se eu, fundo imobiliário, divulgo lá, olha, em vez de aumentar a IGPM, eu aumentei 3%. Cara, todo mundo depois da renovação vai vir com isso. Mas você fez 3% pro cara, eu quero para mim também. Então, assim, pode ser uma estratégia inteligente do gestor, né? Mas vamos aguardar aí. O Cidil é um fundo que é interessante, precisa dar uma mexida, mas aí fez um ajuste interessante, um movimento legal de manter um bom inquilino, mesmo que não tenha cumprido ali o reajuste inteiro do IGPM, né? Um dos maiores testes que um imóvel pode passar é o que eu chamo de teste de vacância, que é o seguinte: quando esse imóvel ficar vago, será que eu consigo alugar ele ou não? Essa é uma pergunta que deveria sempre se fazer com os imóveis que a gente tem, porque uma hora ou outra esse imóvel vai vagar e aí eu preciso locar ele para um novo inquilino. Então, frequentemente, eu fico atento a esses movimentos que acontecem nos fundos imobiliários para ver quais imóveis passaram por isso. E quem passou recentemente foi a Bresco. A Bresco teve um anúncio de um inquilino indo embora, a FM saindo e, bem dizer assim, no mesmo dia, não dá para gente saber, mas assim, muito perto, um período muito pequeno, a B2W, que é do Submarino, né, loja americana, eles já alugaram o imóvel de novo. Né? Então isso mostra como que o imóvel tem uma qualidade. Isso demonstra que se a gente comprar um fundo imobiliário que tem imóveis de qualidade, e de qualidade pode ter várias características, né? Pode ser característica construtiva do galpão, pode ser a localização, pode ser a versatilidade do galpão. Então é importante, quando a gente analisar os imóveis de um fundo, ver o quão versátil, quanto relocável ele é, caso ele fique vazio. Foi isso que a Bresco demonstrou. Nem sempre esse aluguel vai ser exatamente o que a gente queria. No caso desse imóvel da FM, por exemplo, teve uma redução no aluguel. Tem uma redução no aluguel que eu acho que caiu de R$19,50 para R$15,50, uma coisa assim. Então, assim, há uma redução do aluguel, mas que no fim das contas, lá para o cotista, isso vai representar 80% de um centavo, né, na hora de fechar o rendimento. Então, praticamente não altera o rendimento. A gente tem um novo inquilino com um contrato mais longo e um imóvel se mostrando muito bom e passando com louvor aí no teste da vacância. Durante a pandemia, né, certamente os fundos imobiliários que mais apanharam foram os fundos de shopping. E aí muita gente discute se é oportunidade, se eu vendo, se eu compro, e naturalmente cada caso é um caso. Né? Quando a gente fala do XPML, por exemplo, no relatório recente deles, foi o relatório que eles divulgaram desse último, que é o referente a abril, né? Eles trazem alguns dados que mostram aí como que está difícil, né, para o mercado de shoppings sobreviver. Então eles anunciaram um rendimento que já era baixo, de 15 centavos, e lembrando que o lucro foi abaixo desse rendimento ainda, que eles lucraram menos, estão distribuindo um pouquinho da reserva. 15 centavos é realmente muito pouco, né? Não pelo momento, naturalmente, mas para um fundo imobiliário. O outro dado é a vacância, que a vacância ali mudou um pouquinho, 5,20 para 5,5, mas coisa controlada. Acho que uma vacância de 5 nesse momento ainda assim é muito boa, mas a gente vê uma inadimplência de 18,2%. Isso significa que 18% não está pagando, né? E quer dizer, ele ainda está lá, ele não saiu, não virou vacância física, mas virou uma inadimplência, que é ali o precursor da vacância, né? O cara fica inadimplente, não consegue e sai. Então, a gente deve ficar atento, mas eu acho que esses dados demonstram que mesmo o XPML, que para mim é um dos fundos de shopping com os melhores ativos da bolsa, ainda assim estão sofrendo. E, na dúvida, vai na qualidade. Né? Então, se esse que tem imóvel de muita qualidade está sofrendo com a inadimplência desse jeito, mas está controlando a vacância. Então, eu acho que o que resta para a gente é torcer para que essa pandemia passe, para que os shoppings voltem a abrir e as pessoas voltem a frequentar, para que os fundos de shopping retomem o seu crescimento.